Prontinho. Nós vamos hoje finalizar, né, o nosso tema da Santa Missa, né? Infelizmente, nos últimos dias que nós temos marcados para encontros não conseguimos fazer, né, por ocasiões de feriados, né, também domingos de eleição, tudo mais. Então isso meio que impossibilitou um pouco da gente ter finalizado já esse tema. Mas hoje nós vamos conseguir finalizar, talvez seja até um pouco mais rápido do que os outros dias, porque é um conteúdo que é interessante, né, mas geralmente não deixa muitas dúvidas, mas o bom é que se deixar também nós vamos ter um tempo para poder discorrer sobre elas. Hoje nós vamos aprender um pouco das diferenças de ritos que existem na Santa Igreja Católica. Ele está começando a apresentar aqui. Isso é um tema talvez muito desconhecido da nossa parte, porque geralmente ou só conhecemos o rito ordinário, né, que é o rito que procedeu na igreja do ano da década de 60 para cá, né, ali a partir do Concílio Vaticano II, ou conhecemos também o rito extraordinário. A maioria das pessoas as quais eu converso, né, que são católicas e tudo mais, elas ou conhecem só o ordinário, ou ela conhece esses dois, o ordinário e o extraordinário. São poucos que conhecem também o extraordinário, né, porque desde então, desde aquela época para cá, passou a ser um rito menos utilizado, né, nas igrejas católicas do Ocidente, porque o Concílio Vaticano II ele teve impactos primeiramente no Ocidente, né, talvez principalmente no Ocidente, aqui na Europa, nas Américas, algumas partes da Ásia também, algumas partes da África. O Concílio Vaticano II ele vem instituir um novo rito para a igreja, que é o rito ordinário. E meio que o extraordinário, que era aquele rito que veio lá do Concílio de Trento, né, no século XV, que foi basicamente uma contra-reforma, né, a reforma protestante. A igreja foi ali em Trento, instituiu um novo concílio e instituiu também um novo rito litúrgico. Esse novo rito litúrgico ele permaneceu na igreja até os dias de hoje, todavia, lá no Concílio Vaticano II, instituiu-se um novo rito, uma nova forma de se celebrar a missa, é uma nova forma de ter elementos que pudesse compor, né, essa liturgia, novas funções foram introduzidas, novos formatos, gestos foram acrescentados na liturgia católica a partir do Concílio Vaticano II, ou seja, são os dois ritos mais conhecidos. Se vocês olharem nas redes sociais, ou até mesmo nos ciclos de amigos, aqueles que já foram em alguma missa, ou foram no extraordinário ou no ordinário. É muito difícil contarmos pessoas que tenham ido em outros ritos. E aí, quando eu falo assim, ido em outros ritos, as pessoas falam assim, mas existem outros, não é somente o rito que a missa é celebrada em latim e o rito que a missa é celebrada em português, e aí é que a gente se depara com uma situação na qual a gente vai encontrar muitos ritos, diversos ritos, e que estão em plena comunhão com a Santa Igreja Católica. São ritos celebrados em diferentes locais, diferentes regiões, diferentes culturas, mas por que, que é importante a gente saber disso? É importante porque hoje existe um movimento não extenso, ou seja, não numeroso na Santa Igreja, mas já ouvimos aquele ditado, né, que às vezes o pouco faz muito barulho. Então, esse pouco hoje na igreja é conhecido como sedevacantistas. Essas pessoas, basicamente, esse movimento, ele diz o quê? Tudo que veio do Concílio Vaticano II para cá é inválido. Ou seja, eles não reconhecem os papas que foram empossados, né, a partir do Concílio Vaticano II, nem tampouco reconhece a missa do rito ordinário, né, o rito novo, assim conhecido, né, como uma Santa Missa válida. Eles, inclusive aqui na minha região, o lugar que tem muito disso é na cidade chamada Natividade. Nessa cidade, tem pessoas lá que simplesmente não. Se você fala assim, São João Paulo II, a pessoa discorda de você, fala que ele não foi santo, porque ele não foi papa, logo, não sendo papa, ele é como é que fala? O sacerdócio dele passa a ser ilegítimo, ou seja, não tem legitimidade o sacerdócio dele, e se a santidade dele está ligada ao sacerdócio, logo ele não seria santo. Ou seja, existem essas discordâncias dessa galera que é pequena, é um grupo pequeno,
todavia faz um barulho muito grande. Não existe hoje no Brasil estimado que tenha 100 mil pessoas que estejam declaradamente sede-vacantista, mas eles fazem um barulho de como se fossem 5 milhões de pessoas, porque eles fazem movimentos nas redes sociais, fazem movimentos no YouTube, movimentos em paróquias, em lugares, e com argumentos, muitas das vezes, muito bem fundamentados. Argumentos que, muitas das vezes, induz a pessoa, de fato, né, a entrar naquilo dali como se fosse uma verdade absoluta. Mas aí, qual que é o principal argumento deles? É assim, é, lembram quando a gente começou a estudar, né, que os temas da Santa Missa, né, que eu falava lá para vocês que existem elementos na missa, né, que eles são de revelação divina, esses elementos não podem ser alterados. E existem aqueles elementos que são de revelações, que não é uma revelação, na verdade, né, são de acréscimos humanos. Por exemplo, a missa que era celebrada na época de Jesus. Lá no comecinho do rito da Santa Missa, a gente falava o quê? Eu falei o que para vocês? Eles se reuniam, sentavam todos no mesmo lugar ali, tinha um tablado, não era mesa, não era como a Santa Ceia não era uma mesa como a gente vê hoje pintado, né, nas artes, nos conceitos artísticos que a gente vê, era um tablado, não existia mesa de pés, era um tablado mesmo no qual eles sentavam, aí tinha um estofado, assim, para eles ficarem um pouco mais confortáveis, e a língua que era celebrada essa Santa Missa era o aramaico, a língua própria de Jesus Cristo. Ou seja, não era o hebraico, não era o grego, nem o vulgar latim, que era conhecido na época também. Ou seja, era uma única língua. Então, se nós imaginássemos, passasse a ter uma ideia de que nada na missa poderia ser alterado, como o sede-vacantista diz, então nós deveríamos hoje também não ter bancos na Santa Missa, deveríamos também não ter um altar, e sim um local onde todos se sentassem no chão, e deveria ser celebrado somente na língua aramaica, que era a língua própria de Jesus. E não poderia ter muitas pessoas, porque eles não se reuniam em muitos. Ou seja, esses elementos, basicamente, é o que a igreja, ao longo da história, foi alterando. Foi introduzindo, por exemplo, a permissão de celebrar a missa em latim, já que naquele contexto, o latim era a língua que prevalecia. Logo, sendo a língua que prevalecia, passou também a ser a língua oficial da igreja. Então, se é a língua que prevalece, obviamente todas as missas passariam ali desde então a ser celebradas em latim. E aí universalizou isso em todos os lugares do mundo, independente da sua cultura, independente do seu idioma, a língua era celebrada em latim. E isso tinha e continua tendo até os dias de hoje uma visão de universalidade, de dizer que a igreja, independente do local que ela esteja, do contexto social, do contexto cultural, ela permanece sendo única no mundo todo. E uma das características que mantém essa universalidade é a própria língua latina como oficial da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. E aí, os sede-vacantistas, com essa teoria de que nada poderia ser alterado na liturgia, eles esbarram em um outro grande problema. Quando chega o Concílio de Trento, que é o concílio no qual eles consideram o único válido em relação à liturgia, ou seja, quando se fala de liturgia, para eles a única liturgia que prevalece é a do Concílio de Trento. Mas aí eles esbarram no problema que quando eles falam isso, eles anulam então todos os outros séculos que antecederam o Concílio de Trento. Se o Concílio de Trento aconteceu lá no século XV, eles anulam, por exemplo, o século X, quando a igreja lá em Capadócia começou a celebrar no rito bizantino, por quê? Para combater os nicolaítas. Os nicolaítas eram um grupo de pessoas na igreja que dizia que não poderia fazer escultura de Jesus Cristo, porque isso estava ferindo a divindade do próprio Jesus. Ou seja, para combater isso, também a igreja começou a celebrar no rito bizantino como uma forma de aproximar-se mais daquelas pessoas que viviam naqueles contextos dos nicolaítas ali no século X. Ou seja, então eles anulam também um concílio, anulam uma forma que a igreja fez também para combater uma heresia e falam que aquilo dali foi inválido. Por exemplo, eles invalidam a missa que foi celebrada por São Jerônimo, que lá no século V, no século IV, por Santo Agostinho, no século IV também por Santo Ambrósio, todas aquelas missas que eram celebradas ali em ritos diferentes, eles anulam. Então, assim,
basicamente se fundamentam numa coisa que não tem um sustento próprio, ao dizer que o único rito que é permitido, de fato, pela igreja, é o rito em latim, né, o extraordinário romano, conhecido como latim, eles anulam todos os outros que no decorrer de 2.000 anos, ou seja, de 20 séculos, a igreja foi tendo, né, esses diversos. Um outro problema que eles esbarram é no seguinte: quando eles falam que a igreja meio que se perdeu a partir do Concílio Vaticano II ali, obviamente, né, o concílio teve sim muitos problemas na sua composição, na sua construção, inclusive, né, tendo uma visão midiática diferente daquilo que de fato era o concílio. Entende-se hoje, né, São João Paulo II, Cardeal Ratzinger também, Papa Emérito, que é o Papa Emérito Bento XVI, né, ele dizia muito que o mundo tem uma visão do Concílio Vaticano II midiática, que é aquela que vem para a sociedade, que é dita, que é falada. E a igreja tem um Concílio Vaticano II, que é o verdadeiro concílio, que é aquilo que de fato prevalece enquanto ação do magistério. Ou seja, temos sim esses problemas. Então, quando ele vira e fala que o único que prevalece ele é o rito extraordinário, o sede vacantista também se esbarra em um outro grande problema. A igreja ela tem uma doutrina firmada de que nenhum concílio anula o outro. Ou seja, o Concílio Vaticano II não anula o Concílio de Trento, o Concílio de Trento não anulou o Concílio de Éfeso, por exemplo, lá no século IV, não anulou o Concílio de Calcedônia, não anulou o Concílio de Capadócia, e assim por diante. Ou seja, nenhum concílio, por mais que seja um do século XX, o outro lá do século IV, não existe a possibilidade de anular, assim como também nenhum papa anula digamos que uma doutrina ou uma exortação apostólica dita por um outro papa que veio anterior a ele em ex-cátedra, quando fala ex-cátedra, ou seja, em ação papal direta de Deus. Isso é irrefutável, como se fosse uma cláusula pétrea de uma Constituição. Não pode ser mudado. Então, quando eles falam assim, o único válido, eles, além de anular todos os anteriores a Trento, eles dizem que o Concílio Vaticano II também sobrepôs o Concílio de Trento. Ou seja, tudo que veio antes de Trento e tudo que veio depois, para eles, então, é válido. E não é dessa forma que a igreja se estabelece. Tanto como a gente pode ver, vou até passar para o próximo slide, fala aqui, ó, os gestos e palavras da Santa Missa que foram divinamente revelados nunca mudam, pois são como a sua coluna dorsal. E como nós vimos ao decorrer de todo esse tema, é o quê? Aquilo, as palavras próprias de Jesus, aquilo que deve ter como essencial, por exemplo, as leituras, os atos penitenciais, tem que ter a consagração, depois o pós-comunhão. Isso não vai se alterar nunca, 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 nunca. O que alterou? O que alterou, por exemplo, é que antes se celebrava isso em latim, hoje se celebra em português. Existem as outras alterações? Sim, a gente vai discorrer um pouco sobre elas. Por exemplo, já o restante pode ser alterado pelo Papa sempre que ele julgar necessário. Essas mudanças essas mudanças e ou permanência são explicadas pelo Papa Pio XII, anterior ao Concílio Vaticano II, quando ele fala assim: a Sagrada Liturgia, com efeito, consta de elementos humanos e de elementos divinos. Esses, tendo sido instituídos pelo próprio Divino Redentor, não podem, evidentemente, ser mudados pelos homens. Aqueles, ao contrário, podem sofrer várias modificações aprovadas pela hierarquia sagrada, assistidas do Espírito Santo segundo as exigências do tempos, das coisas e das almas. Disso se origina a estupenda variedade dos ritos orientais e ocidentais. E ele disse isso, né, na encíclica Mediator Dei, aí no capítulo 45. E quando nós observamos aqui, o que ele fala? De acordo, né, ou seja, segundo as exigências dos tempos e das coisas das almas. Por exemplo, por que instituiu-se o Concílio Vaticano II? O primeiro motivo foi que o mundo passava por uma situação meio que conturbada em relação à sua estrutura geopolítica. Você tinha, de um lado, um bloco que se considerava o bloco socialista e, de outro lado, um bloco capitalista. O mundo estava dividido dessa maneira. O mundo, pós Segunda Guerra Mundial, depois veio a Guerra Fria, e nesse contexto se dividiu. Então, a igreja, de modo a não se dividir também e dizer assim,
um pedaço da igreja fica com o bloco capitalista, o outro pedaço fica com o bloco socialista. A igreja meio que se vendo nessa realidade na qual ela precisava de tomar uma posição a fim de que nenhum dos lados fossem, no caso, quando eu falo nenhum dos lados fossem prejudicados, não é o lado capitalista nem o lado socialista, mas os fiéis que viviam em um lado e outros nos outros. Por exemplo, a gente tinha lá a Alemanha. A Alemanha ficou dividida em Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental. Dos dois lados tinham pessoas católicas, e essas pessoas, a igreja não poderia virar e falar assim, o lado correto é o capitalista, e ficar lá com o lado capitalista, ou o lado correto é o socialista, e ficar só com o socialista. E aí as pessoas, um em detrimento do outro, seria prejudicado. Isso não poderia acontecer. E aí veio o Concílio Vaticano II. Nesse concílio, inclusive, quando eu falo para vocês que teve muitos problemas, um desses problemas foi não que a oportunidade única que a igreja teve, através de um concílio, quando eu falo um concílio, gente, é a maior reunião que existe do clero da Santa Igreja. Ali reúne-se os bispos, cardeais do mundo inteiro, todas as pessoas que têm alguma função clerical na igreja se reúnem ali. Dali define-se doutrinas que vão permanecer ao longo de toda a igreja. Não vai ter mudanças em relação àquilo dali. Ou seja, a oportunidade única que a igreja teve de condenar através de um concílio o comunismo, a igreja não condenou no concílio do Vaticano II. Ou seja, isso já foi um grande problema, porque ele encontrou barreiras do seguinte motivo: tinham bispos e padres que faziam parte de países que eram do bloco socialista e bispos e padres que faziam parte do lado capitalista. Ou seja, a igreja se viu numa situação complicada, porque, como eu disse para vocês, se ela escolhe um lado ou outro, fiéis seriam prejudicados. Então, a igreja, meio que num acordo de entender o contexto social, que é aquilo que o Papa Pio XII está falando aqui na Mediator Dei, de entender as coisas da alma. Tá baixo para todo mundo, gente? Não, para mim tá normal. Tá ok? Então, acho que aumenta um pouquinho, só acho que é o seu. Pode continuar? Pode continuar, mas tá baixinho, mas pode ir. Já é. É a igreja entendendo, né, as exigências do tempo, como disse Papa Pio XII, que era o tempo na qual a igreja vivia pós-guerra mundial e durante a Guerra Fria, instituiu esse concílio. Só que, como era um tempo também conturbado, a igreja meio que, não a igreja no sentido de instituição divina, mas aqueles que faziam parte do clero da Santa Igreja, desdenharam de algumas coisas importantíssimas. O Papa Paulo VI, por exemplo, que foi o Papa do Concílio, chegou a dizer que o pós-concílio trouxe coisas nas quais não eram previstas como consequência do concílio. Por exemplo, ele chegou a dizer assim, isso é fala do Papa Paulo VI, a fumaça de Satanás entrou na igreja pelas janelas que deveriam irradiar a luz do Espírito Santo. E quando ele diz isso, por exemplo, ele está dizendo em relação à liturgia. Ele está dizendo em relação às mudanças litúrgicas que aconteceram no Concílio Vaticano II, que não iriam trazer frutos. Gente, então, se os problemas que nós vemos hoje, que em relação à liturgia, no tempo contemporâneo que vivemos hoje, ano 2022, lá já no ano de 64, 65, já acontecia. Já existia, por exemplo, a introdução da teologia da libertação dentro da igreja. E a teologia da libertação ela teve enorme influência na composição do Concílio Vaticano II. E aí esse é o problema. Por quê? Porque esse grupo, como eu disse no início lá, conhecido como sedevacantista, eles pegam esses problemas do Concílio Vaticano II, que a gente não pode dizer que são pequenos, são problemas gigantescos que trouxe alterações para a liturgia, talvez nos próximos 50 anos irreversíveis, talvez a igreja conserte no próximo concílio, mas a gente não sabe, né, como que será, mas trouxe enormes problemas. E aí eles já têm a ideia de que o Concílio Vaticano II foi inválido. Eles já têm a ideia de que o único rito litúrgico permitido é o de Trento. Sem aqui dizer que eles têm razão naquilo que eles fazem, a própria igreja, através do Concílio Vaticano II, dá motivo para que eles assim façam. Por exemplo, uma mudança
significativo da liturgia, na qual a gente passa muito despercebido. Por exemplo, na parte da liturgia do rito ordinário, na qual é aquele momento ali do Kyrie, né? Kyrie eleison, Senhor, tem de piedade de nós, Cordeiro de Deus, tem de piedade de nós, e assim por diante. Essa parte não era celebrada em latim à toa. Na verdade, ela não é dita em latim. Ela é dita em latim, ela é dita em grego e é dita em hebraico. Por quê? Uma parte significa igreja do tempo passado, ou seja, lá do Antigo Testamento. Outra parte significa a igreja na qual Jesus instituiu, que é no latim. E depois a outra parte significa a igreja que vai suceder a vinda de... que vai anteceder e depois suceder a próxima vinda de Jesus. Por isso que é dito em latim, grego e hebraico. Ou seja, isso foi alterado, foi mantido só na língua portuguesa, ou na língua inglês, espanhol, enfim. E quando a igreja unificou esse tema como uma única língua, ela tirou o significado dessa parte da missa de ser um dos momentos nos quais nós exaltamos também a Santíssima Trindade na missa. E aí isso passa muito despercebido aos olhos de um leigo, uma pessoa na qual foi catequizado, de maneira a ver isso como algo completamente normal. Para quem sabe realmente o significado disso na missa, vai entender o motivo do sede vacantista dizer que isso passou a ser um dos motivos de se anular a missa nova, porque a missa nova tirou a principal parte da missa, na qual se exaltava a Santíssima Trindade e que se fazia a referência nos tempos da igreja no tempo passado, no tempo presente e do tempo de Jesus. Ou seja, eles se apoiam nisso também. Uma outra coisa simples da igreja, que foi alterada no Concílio Vaticano II, quando a gente reza o Glória ao Pai. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A resposta é Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Até esqueci a resposta agora, se alguém puder falar aí, para me completar o finalzinho que foi retirado. Assim como era no princípio, agora e sempre, amém. Isso. Agora e sempre, amém. É o rito, é o que foi colocado no rito novo. Quando era no rito antigo, por todos os séculos dos séculos, amém. Esse trechinho retirado teve enorme importância para a igreja, porque alterou-se um princípio básico de que Jesus ele permanece no tempo passado, no tempo presente e no tempo futuro. Também uma exaltação da Santíssima Trindade. E isso foi alterado no Concílio Vaticano II. Coisas pequenas, mas aí se a gente for para coisas grandes, por exemplo, uma coisa que foi alterada, mas que não trouxe problema. Eu só disse coisas que trouxe problema. Mas eu vou falar que uma coisa que foi alterada e não trouxe problema. O presbitério. No rito na qual o Sede Vacantistas diz que é o único válido, o presbitério ele fica de frente para o povo. Na verdade, não é um presbitério construído, é só o ambão no qual o padre vem e faz a leitura ali, de uma única epístola. Já no rito novo, é um presbitério construído, um lugar específico, no qual a pessoa, o leitor ali, vai lá e vai fazer a leitura, as duas leituras, vai cantar-se o salmo, e depois vai ser lido o evangelho. E isso é uma alteração que aconteceu e que não trouxe problema nenhum. A outra alteração, essa já é um grande problema. Por quê? Por que no rito do extraordinário, na qual os sedevacantistas dizem que é o único válido, existe um altar e o padre fica de frente para eles? Qual que é o argumento de uma pessoa que não tem um conhecimento acerca do concílio? Fala, a igreja mudou porque queria que o padre ficasse de frente para o povo e tudo mais. E aí nós esquecemos, quando a pessoa diz isso, a gente esquece que o protagonista da missa é Jesus, ou na pessoa do sacerdote, enquanto ele está em persona Christi, ou na sua própria pessoa, na hóstia consagrada. Ou seja, o protagonista da missa é Jesus, e não o povo. Então, logo, não tem que o sacerdote ficar de frente para o povo, porque o povo quer ser visto, o povo quer se sentir alguém que está ali como protagonista. E aí eles tiram o principal motivo da missa ser celebrada com o altar, o padre discorsa para o povo e ele de frente para o altar. Por quê? Se vocês olharem todos os templos do rito extraordinário, o sacrário fica ali em cima do altar, em cima mesmo do altar. Ele não fica do lado.
Ele não fica do direito, nem do esquerdo, nem atrás. Ele fica em cima do altar. Logo, o sacerdote não pode ficar de costas para Jesus, na verdade, ficar de frente para o povo, em detrimento de ficar de costas para Jesus. Ou seja, não é porque a igreja queria que o sacerdote ficasse de costas para o povo, como se estivesse dizendo, eu sou superior. Não, é porque o protagonista está na frente dele. Logo, se o protagonista está na frente, tanto o padre quanto a Assembleia deve ficar como quem está vendo o próprio Jesus ali. E aí, o Concílio Vaticano II, para não ferir esse princípio, tirou o sacrário de frente, tirou de cima do altar e colocou o sacrário de lado, ou do lado direito, algumas paróquias, ou do lado esquerdo, geralmente sempre do lado direito. Ou seja, são mudanças que trouxeram problemas. E aí, Miguel, qual o problema? O problema é de quando está numa Santa Missa, a pessoa não saber se na hora da consagração ela fica para o altar, ela fica para o Santíssimo, de joelhos, porque no Santíssimo tem a hóstia consagrada, Jesus está lá também e vai consagrar no altar. A catequese já não tem nós já não temos uma catequese na qual se aprofunda nessas coisas, e aí a pessoa fica naquele impasse. Tá na consagração, eu fico de costas para o sacrário e de frente para o altar, ou fico de costas para o altar e de frente para o sacrário. Ou seja, são problemas litúrgicos que trouxeram enormes mudanças para a igreja. Um outro problema, na hora da missa, a pessoa, ao invés de fazer a genuflexão para o altar, ela passou a precisar fazer a reverência para o altar e a genuflexão para o Santíssimo. Isso não é um problema em si, porque para quem conhece vai fazer dessa maneira, mas para quem não conhece, ou não faz a genuflexão para o Santíssimo e faz a reverência para o altar, ou não faz a genuflexão nem para um nem para outro, simplesmente passa e baixa a cabeça e segue a vida. Ou seja, são problemas que aos nossos olhos parecem pequenos, mas que trouxeram problemas para a igreja ao longo do tempo muito grande, e muito, não são pequenos problemas, porque isso já vai acrescentando e também, digamos que, contribuindo para a dessacralização das coisas sagradas, principalmente da liturgia e do altar. Muitos de nós não sabemos que o altar é o principal lugar de uma igreja. Se o altar é o principal lugar de uma igreja, a hóstia tem que ficar o mais próximo possível desse altar. Logo, todos nós devemos reverenciar esse altar e reverenciar também, no caso, adorar a Eucaristia. E aí, quando ela está em cima do altar, nós fazemos os dois. Mas se ela está em lugares separados e nós não temos o conhecimento, a gente não vai fazer os dois. Vão fazer um em detrimento do outro. E muitas pessoas, eu falo, que a gente vê isso acontecer. A gente vê na prática esse problema acontecer. Muitas pessoas passarem no Santíssimo, ou só passarem direto, ou só fazerem assim, passarem no altar, não fazer nada, sem ter conhecimento de que o altar também é um lugar extremamente importante na igreja, talvez não, né? É o mais importante, o local mais importante, mais do que o batistério, mais do que o próprio sacrário, porque o sacrário só tem sentido porque o altar está ali, ele existe. O sentido do sacrário é quem está ali, ou seja, o próprio Jesus, que foi consagrado no altar. Ou seja, sem altar, o sacrário estaria simplesmente vazio, seria apenas um local no qual não teria Jesus ali presente verdadeiramente na Eucaristia. Ou seja, são coisas que foram sendo modificadas que trouxeram problemas. E a gente nem entra muito nas questões litúrgicas também. Muitos problemas litúrgicos foram oriundos de más interpretações do Concílio Vaticano II. E por que más interpretações? Lembram que eu disse para vocês que existe o concílio que foi apresentado e existe o verdadeiro concílio? O verdadeiro concílio só tem acesso àqueles que leem. E o concílio que foi apresentado é esse que a gente vê, por exemplo, na qual quer colocar o leigo como protagonista da Santa Missa, na qual quer tirar o protagonismo do sacerdote, tirar o protagonismo do próprio Jesus, né, enquanto ele não está agindo na pessoa do próprio sacerdote ali, e assim por diante. E aí a gente vê, graças a Deus, na nossa paróquia que não, mas existem paróquias no Brasil, aqui do ladinho mesmo da nossa cidade, aqui na paróquia São Geraldo, na qual uma missa de 15 anos, a aniversariante é convidada a levar o cálice junto com o sacerdote. Tudo por conta de uma visão de colocar o leigo como protagonista. Ou seja, aniversário da pessoa de 15 anos, e aí convida a menina lá
a menina pega o cálice, no qual está sendo consagrado o vinho ali para poder acontecer a transubstanciação, e junto com o padre, na hora que fala por Cristo com Cristo, os dois elevam juntos ali. Isso é um absurdo litúrgico, não tem condição. A gente vê, por exemplo, isso, quando eu disse para vocês que o Concílio Vaticano II teve influência muito grande da teologia da libertação, e eu dou um outro exemplo. Quando aconteceu em Londrina, aqui no Brasil, né, em Londrina, o encontro das comunidades eclesiais de base. E lá, eles tiraram o altar. Gente, o que eu disse para vocês? O altar é o lugar mais importante da Santa Missa, certo? Perdão, da igreja. É o lugar mais importante. Retirou-se o altar, e eles fizeram, né, ali no chão, colocaram um tapete, e a hóstia, gente, pasme, não era a hóstia mesmo na qual a gente vê como hoje. Era um pedaço de pão, e o vinho não estava no cálice, o vinho estava numa jarra, e o sacerdote pega aquele pão, parte no meio, sim, sabe lá se aquele pão seguiu as normas básicas de não ter glúten, ser feito com trigo puro e tudo mais, e consagrou aquilo dali, né, como se fosse realmente o corpo e sangue de Jesus. E pior, na hora de partilhar, cada um pegou um pedaço com a própria mão e comeu como se fosse um pão do café da manhã ou do café da tarde. Ou seja, tudo isso são más interpretações daquilo que foi apresentado para a sociedade enquanto Concílio Vaticano II. E se você perguntar a pessoa assim, o que foi o Concílio Vaticano II? A pessoa não sabe, ela sabe aquilo que foi dito para ela que é o Concílio Vaticano II, porque ela nunca leu ele na íntegra. Porque eu acredito, sim, se tivesse lido, não cometeria tamanhos absurdos como esses. Infelizmente, essas más interpretações é o que contribui para os sedevacantistas continuarem a dizer o único rito permitido e válido da Igreja é o Concílio de Trento. Mas a gente sabe que não é dessa maneira que funciona. E por que a gente sabe disso? Quando a gente caminha, deixa eu voltar aqui, passar, quando a gente caminha na igreja por si só, a gente vai conhecendo os ritos. Ou seja, não é só o rito ordinário e o extraordinário que é permitido. Nós temos, por exemplo, aqui o rito ordinário, né, que é a liturgia que surgiu no Concílio Vaticano II, o Ordem de Paulo VI, que permitiu essas adaptações nas igrejas locais, desde que haja autorização expressa do Vaticano. Essas alterações que eu disse para vocês, que se dizer uma, passou a missa a ser celebrada na língua local, ou seja, se a missa é no Brasil, celebra-se em português, a missa na Alemanha vai celebrar na língua de lá, na Inglaterra na língua de lá, no Oriente na língua de lá, e assim por diante. Ou seja, também é uma permissão que o Concílio Vaticano II trouxe, e que se permanecesse aquilo que é inalterável, não teria problema nenhum, como eu disse naquela parte do Kyrie, né? Essa parte não deveria ser alterada. Essa parte não poderia ser lida ela poderia ser lida em português, mas sem retirar a recitação de 3 vezes de cada um. E não recitar 3 vezes o Kyrie, 3 vezes o Cristo e 3 vezes o Kyrie de novo. E não uma vez só de cada um, como se fosse 3 recitações só. Ou seja, se não tivesse essas mudanças, poderia ser recitado em português, que talvez não teria algum problema. Quando eu digo talvez, e isso aí deveria haver uma discussão teológica da igreja, para ver se não alteraria o sentido de representar a igreja passada, a igreja do tempo de Jesus e a igreja que somos nós nos dias de hoje. E aí a gente segue para o rito extraordinário, né, que é chamado, conhecidamente, como eu disse para vocês, de missa tridentina. Essa missa ela foi estabelecida no Concílio de Trento. Vou explicar um pouco dela, porque ela meio que destrincha todas as demais outras. Ela foi estabelecida por quê? Não sei se todos aqui já tiveram a oportunidade de ir no rito tridentino, numa missa de rito extraordinário. Para quem teve a oportunidade, consegue observar uma coisa que é único, que é a piedade da Santa Missa. Assim, é incomparável, não tem um rito na igreja que existe tamanha piedade quanto ao rito da missa tridentina. Isso por quê? Não porque o rito ordinário não tenha piedade, os demais que eu vou falar daqui a pouco não tenha também. É porque o próprio rito extraordinário exige essa piedade, enquanto os outros demais meio que permite não ter essa piedade. Permite no sentido de quê? De que se houver alguma coisa indiferente daquilo que está ali, ninguém percebe.
Já no rito extraordinário, se você chegar lá e der um grito, se você bater uma palma, vai ficar evidente que você está fazendo algo errado, porque claramente você chega no local, chega na missa, no templo em que é celebrado dessa maneira, e você já tem ali um sentido piedoso. Por exemplo, o sentido piedoso de haver um silêncio total na igreja, no qual você vai chegar, a única coisa que você vai ouvir, talvez, é o voo dos pássaros, e vai estar lá na frente do altar. Você não consegue nem escapar. De tipo assim, você está na porta da igreja, você olha lá na frente, no centro do altar, está lá o Santíssimo com Jesus Eucarístico. Não tem a opção de você ter que caminhar dentro da igreja para você encontrar o sacrário. Qualquer lugar que você está numa igreja de rito extraordinário, você já vai ver a piedade na frente, que é o próprio Jesus, que está lá exposto 24 horas. Já começa nesse sentido. Depois, na Santa Missa, uma piedade incomparável também. Mas isso por quê? É porque a igreja quer aparecer mais do que os outros ritos? Não. O Concílio Vaticano II, ele não veio somente, perdão, o Concílio de Trento, ele não veio somente para poder instituir um novo rito e nem também para combater a Revolução Protestante. Ele veio para poder consertar erros litúrgicos da igreja do século IV até o século XIV, século XV ali. E não eram poucos erros, eram erros mais graves do que os dos dias de hoje. Eram erros gravíssimos, problemas, por exemplo, de assim, vamos supor, um bairro grande de uma cidade, uma metrópole, no qual tem várias paróquias, e aí uma paróquia está celebrando o evangelho correto, de hoje, e na outra está celebrando o evangelho do passado, na outra está lendo o evangelho de um ano atrás, a outra antecipou o evangelho de um ano lá na frente. Eram erros desse tipo, no qual alterava a forma litúrgica da Santa Missa, alterava as próprias palavras de Jesus na Santa Missa, ou seja, trechos que não poderiam ser mudados. Por exemplo, os locais que eram mais progressistas, né, no qual tinham mais ideias revolucionárias da humanidade, chegava a se dizer, por exemplo, que isto não era o meu corpo, e isto simboliza o meu corpo. Ou seja, Lutero, gente, ele não tirou da cabeça dele essa ideia de tirar a questão da Eucaristia. O protestantismo não veio do nada. Antes de Lutero já existiam pessoas na qual via a Eucaristia como um símbolo, como algo que representasse. E a igreja, para poder combater, a gente sabe, para combater um mal, uma doença, a gente precisa tomar um antibiótico. Esse antibiótico, ele dói, ele traz algum tipo de incômodo para a gente. Logo, a igreja, ao ver que o problema também era gigante, ela precisou trazer algo que combatesse isso e, ao mesmo modo, combatesse de forma radical. E a forma radical que a igreja encontrou foi tornar a missa o mais piedoso possível. Por isso que a missa do rito extraordinário tem tanta piedade. É porque existia tanta mazela que, para combater a tanta mazela, precisava também de tanta piedade. E assim passou a ser, a igreja instituiu um rito único para o mundo todo, que é o rito extraordinário, que fala extraordinário, ou seja, incomparável a qualquer outro rito, porque tudo que veio antes dali estava tudo deturpado, e a igreja, para poder combater essa deturpação, ela precisou estabelecer no Concílio de Trento elementos que surgiu no Ocidente desde a igreja primitiva. Por isso que a gente vê, se um dia, se ninguém que teve a oportunidade de ir, o dia que for, vocês vão notar uma diferença nesse sentido muito grande mesmo. E aí, temos também o rito ambrosiano. Esse rito, né, que ele é de tradição anglicana, ele surgiu antes do rito extraordinário, do rito ordinário, como eu disse para vocês, né? Se os vacantistas anular colocar o rito extraordinário como único, ele vai anular, por exemplo, esse do século IV, que era o rito celebrado por Santo Agostinho, por Santo Ambrósio, e a gente tem eles como patrono, ambos doutores da Santa Igreja. Podemos imaginar que eles celebravam um rito não permitido para a igreja? Não tem como. Nos dias de hoje, se a gente quiser encontrar, né, celebração desse rito, como eu disse para vocês, a gente talvez não vai ter oportunidade de conhecer todos na Arquidiocese de Milão, ou na mesma região de Milão ali, né, em diversas paróquias, dioceses ali, são celebrados esses ritos, né,
talvez não como o rito principal, mas tem missas na qual esse rito é celebrado de modo específico. E aí, tem uma curiosidade, né? A curiosidade é a seguinte, tanto no rito, eu não sei se no rito ordinário é assim, eu nunca cheguei questionar, mas eu sei que no rito extraordinário, né, a batina do padre ela tem 33 botões. Isso significa o quê? A idade de Jesus, o tempo que Jesus viveu aqui na Terra. Para cada botão, 1 ano da vida de Jesus. Na batina do rito ambrosiano, não é dessa maneira. Eles têm 5 botões. Esses 5 botões, eles simbolizam as 5 chagas de Jesus. A chaga das, dos braços, aqui, né, dos pulsos não, da mão, a do lado e a dos pés. Ou seja, as 5 chagas de Jesus, ela é simbolizada em cada botão da batina do rito ambrosiano. É uma peculiaridade, né, uma diferença para o rito extraordinário, eu acredito também que o rito ordinário. E aí a gente entra até num outro problema, né, que talvez não seja tanto problema, mas, assim, para mim é um problema, o retirar a obrigatoriedade do sacerdote usar a batina. Eu vejo como um problema até nisso daí. É difícil para mim perguntar a um sacerdote do rito ordinário quantos botões tem a batina dele, a batina preta. Não eu não estou falando aquela branca, né, a túnica, eu não estou dizendo a capa, não estou dizendo nenhum desses paramentos. Eu digo aquela batina na qual ele recebe na ordenação sacerdotal. Eu posso até perguntar a algum sacerdote do rito ordinário, vou até perguntar no próximo encontro que eu tiver com quantos botões tem na deles. Eu acredito que não seja os 33. Eu acho que teve uma mudança nisso. Por quê? Teve uma vez que eu estava conversando com um seminarista, que é muito amigo meu, ele foi para o seminário recente, né? E ele estava com uma batina de 33 botões. Aí eu perguntei assim, essa é a mesma batina? Porque ele já é ordenado diácono, então ele está prestes a se tornar padre, né? Aí eu perguntei ele assim, quantos botões tem essa batina? Porque eu vi um monte, né? Aí tive a curiosidade. Ele falou assim, tem 33. Falei assim, cara, você sabia que no rito ambrosiano são 5 botões? Ele falou, sabia, cara. Isso é uma peculiaridade que a gente tem muito boa, uma variedade de significância no sacramento da ordem dentro da Igreja Católica. Aí só que fosse assim, só que essa batina não é a mesma que todos os padres utilizam no nosso rito ordinário. Ou seja, pelo visto, é uma batina na qual ele quis ter, né, com 33 botões e tudo mais, e não que seja talvez a padronizado do rito. Quando, na verdade, deveria, né, mas como tirou essa obrigatoriedade do uso da batina, acabou também que teve meio que uma relativização desse simbolismo tão grande que é a batina de um sacerdote. E aí, seguindo para o próximo rito, nós temos o rito moçárabe. Esse rito, né, que é um rito muito antigo na igreja também, lá do século XI, né, e ele era cultivado pelos cristãos árabes. O nome já diz, moçárabe. Era de domínio muçulmano, principalmente quando a Europa começou a ser tomada pelos muçulmanos, e depois teve aquele movimento lá dos Cavaleiros Templários. Os Cavaleiros Templários mantiveram, né, esse rito em um único país da Europa, que foi lá na Espanha. Ele é celebrado lá até hoje, né, em alguns territórios da Espanha. Eu não sei dizer para vocês uma cidade em específico, mas ele existe na Espanha até hoje. Por quê? Porque os Cavaleiros Templários permitiram que, depois da reconquista da Europa por eles, esse rito árabe pudesse permanecer sendo celebrado lá, porque ele continha elementos permitidos pela Cúria Romana. Ou seja, mais um rito que tem na Santa Igreja que a maioria das pessoas não conhecem. O próximo rito, deixa eu passar, seriam ritos históricos, né? Esses que são conhecidos como as ordens religiosas. Quando nós tivemos o Concílio de Trento, né, logo no momento que o concílio acontecia, eles se depararam, né, com muitos problemas da igreja, mas também eles se depararam com algumas coisas que eram boas que poderiam permanecer, como eram as ordens religiosas. Por exemplo, a ordem dos dominicanos, a ordem, se não me engano, dos franciscanos também,
Deixa eu ver mais alguma. Ordem do Menino Jesus também. Ou seja, essas ordens já existiam e elas existiam na igreja, lá no Concílio de Trento. Se ela extirpou aquilo que era problema, ela também permitiu que aquilo que fosse bom permanecesse. Por isso que é conhecido como rito das ordens. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade também de ir numa missa com esses ritos, eu já tive, né? Eu fui num rito dos franciscanos. Você vê que até a forma que eles vestem, o jeito que eles se portam é um pouco diferente. É uma peculiaridade também permitida pela igreja, e eles têm um rito próprio que não foge dos outros ritos, todavia tem alguns acréscimos ali na liturgia que são muito bons também. Inclusive, eu tenho um primo que está no seminário, e ele está estudando no seminário franciscano. Graças a Deus, acho que ano que vem ele vai se ordenar padre. O próximo rito seria o anglicano. Esse rito, né, como vocês podem ler aí, é uma forma modificada do rito praticado na igreja anglicana. A igreja anglicana ela não está em plena comunhão com a igreja, mas o rito anglicano, sim. Por isso que falam uma forma modificada, né, com alterações, adaptações da missa de Paulo VI, é restrito aos fiéis católicos do ordinato anglicano. O uso anglicano começou a ser desenvolvido muito recentemente, durante o papado de Bento XVI, e foi quando um número considerável de clérigos anglicanos, junto com a Assembleia de Leigos de suas congregações, se converteram para a fé católica. E aí a gente entra aqui nessa diferença, né? A igreja anglicana, naquilo que não é o rito permitido pela igreja, não está em comunhão com Roma. O rito anglicano, no qual ocorreu essas modificações, ocorreu essas adaptações que são lá da missa de Paulo VI, ele foi, durante o papado de Bento XVI, considerado permitido pela igreja, porque ele vinha de sacerdote, de fiéis, de leigos, pessoas que se converteram da igreja anglicana para a fé católica. Então, a fim de também a igreja, para vocês verem como é que a igreja tenta ao máximo possível ter uma visão humana das realidades das pessoas. Aquelas pessoas viveram a vida inteira num rito que não estava em comunhão com Roma. O que a igreja fez? Adaptou o rito delas ao rito romano, né, da missa de Paulo VI, quando essas pessoas se converteram, a fim de que essas pessoas pudessem continuar na cultura, na vida que eles já levavam antes, porém agora é adaptada e modificada para viver em comunhão com a fé católica. E aí temos outros ritos, né, de características orientais. O rito alexandrino, por exemplo, que é um rito que é celebrado lá do princípio da igreja, da liturgia de São Marcos. Tem o rito antioqueno, que é o rito da liturgia de São Tiago. Tem o rito armeno, que é a liturgia de São Basílio. Tem o caldeu, que é de um rito antioqueno, né, que da antiga Turquia, por exemplo. Tem o rito bizantino, que é um rito que é uma junção das liturgias de Tiago e Basílio, né, e entre outros também que tinham na época, por exemplo, Bartolomeu, o rito também de... Não era Lucas, não. Não sei se eu não lembro se era Lucas ou de Mateus. É dos ritos que esses apóstolos, né, veja bem, não são ritos que diferem muito um dos outros. Por exemplo, Marcos foi evangelizar em um lugar, Tiago em um lugar, Pedro no lugar, Lucas no outro, São Basílio no outro, Inácio de Antioquia foi evangelizar em outro lugar. E quando eles chegavam nesses contextos, tinham culturas, pessoas de culturas diferentes da deles, pessoas com costumes diferentes. O que eles faziam? Adaptavam essas culturas, adaptavam esses costumes próprios das pessoas à fé católica, a fim de manter o que era bom e tirar o que não era bom. Por isso que existem, né, esses ritos de cada um desses apóstolos, né, porque eles, em contexto diferente, evangelizaram, e em contexto diferente também se adaptaram para que essas pessoas pudessem ser introduzidas na Santa Igreja de modo a estarem em comunhão com ela. E aí, acho que isso aqui finaliza, né? Deixa eu ver. Finaliza aqui. Trago para vocês, né? A Mediator Dei, né? Acho que deixa eu ver se eu já li isso. Não li ainda. Não é a mesma do início, não. De Papa Pio XII. Essa que eu li era do capítulo 45, essa é do capítulo 44. A hierarquia eclesiástica tem usado sempre desse seu direito em matéria litúrgica,
preparando e ordenando o culto divino e enriquecendo-o sempre de novo esplendor e decoro para a glória de Deus e vantagem dos fiéis. Não duvidou além disto. Salva a substância do sacrifício eucarístico e dos sacramentos, em mudar aquilo que não julgava adaptado, em acrescentar o que parecia contribuir melhor para a glória de Jesus Cristo e da augusta Trindade, para a instrução e estímulo salutar do povo cristão. E tem também, né, aqui acho que já acaba, né, deixa eu ver esse daqui. Aí aqui acaba, isso daqui já entra naquela parte da missa lá, né, que a gente já estudou. E assim a gente finaliza a aula de hoje. Se alguém tiver dúvida, deixa eu ver qual horário, eu não marquei o tempo. Se alguém puder me falar se tem algum tempo para a gente tirar dúvida, por mim não tem problema. Eu finalizar a aula e a gente fica aqui para dúvidas. A compreensão que vocês tiveram acerca do que nós estudamos e tudo mais. Tá bom? Posso começar? Deixa eu só finalizar a gravação, aí a Ok. gente finaliza, beleza?